Gratidão. E aqui uma pessoa diz que sente medo quando vê essas coisas sobre naves, sobre esses assuntos extraterrestres, etc. Gente, essas coisas, entre aspas coisas, né, são a nossa vida, né? Então a vida de todos nós. Acontece que os conceitos, todos os conceitos criados, né, pela humanidade em relação a essas coisas, foram separados de nós, né? Então nós não temos experiências com essas coisas. Então a experiência, gente, muda completamente a visão sobre isso. Então nós todos, né? Então todas as pessoas que estão aqui, que já experienciaram, que estão participando disso, estão aqui justamente por isso, para desmistificar tudo isso, né? E colocar isso tudo como uma realidade, que tudo faz parte da realidade. Então, nós estamos vivendo uma realidade física, mas somos uma consciência. Existem milhares de civilizações, existem N formas de vida, existem outros mundos, existem outros planetas, existem muitas coisas no universo. Então, a graça de tudo isso, né, é justamente a gente descobrir. Então, não tem nada a temer. O que acontece? O temor, ele vem justamente da nossa ignorância. Então, o ser humano criou uma crença, tudo é crença, né, gente? Então, o ser humano criou uma crença fortíssima de que aquilo que ele não conhece é mal, é ruim. Eu não sei o que é, não serve. Pronto. Então, ele coloca na caixinha do ruim, do aquilo que não é bom. E não existe isso, né? O ser humano criou a assombração, né? Criou coisas desse tipo, né? Que aparecem, que vem não sei de onde. E não existe isso, né? Isso tudo está integrado, mas está em frequências, em níveis de vibração mais sutis. Então, quanto mais sutil, menos visível para os olhos físicos. Então, você precisa desenvolver a percepção para conseguir acessar. E nós temos percepção, justamente por isso que temos consciência e por isso que viemos, né? E precisamos despertar a consciência para entender quem somos e acessarmos mais de nós mesmos. Então, o desconhecido não é uma coisa lá fora, né? Que a gente vai temer. É uma coisa que está dentro de nós, mas que pelo fato de a gente viver separado, né? Entre aspas, separado da fonte durante muito tempo, com essa mente na frente, né, contando todo tipo de histórias, inclusive temendo coisas que não conhece, criou todo esse distanciamento em relação a esses temas, né? Então, esses assuntos se tornaram tabus e precisam de milhares de programas para explicar, para debater, mas será que é, será que não é, como é que você viu, subiu, desceu, virou... Tudo isso, gente, está dentro de nós mesmos. Então, o nosso trabalho é a gente mergulhar dentro de nós mesmos e esses reflexos, isso que acontece, pessoas veem, tudo são reflexos dela mesma. Ou seja, uma projeção do que está acontecendo dentro dela, do seu próprio processo de transformação que está trazendo a manifestação dessas luzes e de tudo isso. Então, não tem nada fora, né? Tudo está integrado. Tudo que vemos fora é um reflexo de nós mesmos. A gente tem essa dificuldade de compreensão, porque novamente a mente entra na frente e começa a querer explicar uma coisa que não está no nível da mente, mas num nível interno, num nível de percepção interna, que é a forma que a gente tem para reconhecer e entender aquilo. Então, quando a gente não tem essas faculdades superiores despertadas, né, glândula pineal, todas essas coisas que a gente vem conversando, a gente não consegue, não tem como entender aquilo, perceber aquilo, o que é aquilo. E não tem nenhum problema. Por quê? Porque isso vai acontecendo gradativamente ao longo da evolução da pessoa, do próprio processo de evolução de cada um. Então tem pessoas, crianças, né, adolescentes que chegam já com tudo isso funcionando. Mas nós, né, passamos por vários processos, a grande maioria está passando por processos que ainda precisa ajustar isso. Então a gente precisa ajustar
as nossas antenas todas, né? Todos os nossos mecanismos dessa tecnologia humana para conseguirmos acessar essas situações e compreendê-las. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia, tudo tem um caminho que vai passando pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso desenvolvimento. Não tem que ter pressa, gente, porque não tem como. Né? Não adianta a gente querer acelerar, eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou, me manda o plano aí que eu estou correndo aqui, né? Não existe. A gente tem que ir seguindo passo a passo e entendendo que é a vida da gente. Então isso tem que ser feito com entusiasmo, com alegria, né? A gente vai descobrir mais de nós mesmos. Não temos nada a temer, não tem nada para temer. O temor, o medo, vem da nossa ignorância e das crenças criadas, né, pela própria humanidade de que tudo aquilo que não é palpável, tudo aquilo que não é o trivial arroz com feijão, né, sem falar mal do arroz com feijão, tudo que é trivial, comum, é diferente, então é mal, é ruim. Não. Tá? Então a gente tem que também quebrar essas crenças para poder viver numa nova terra, né? Porque se a gente vai compartilhar conhecimentos, compartilhar a vida com outras civilizações, com seres de outras orbes, com outras formas de vida, nós temos que ampliar a nossa consciência. Nós temos que quebrar esses padrões da nossa mente para a gente conseguir acessar e incluir, né? Sermos inclusivos e trazermos para dentro de nós mais, que nada mais é do que mais de nós mesmos. Gratidão.